Sabe aquela história de um líder que olhou para o Brasil e não viu só o que ele era, mas o que ele podia ser? Pois é, hoje a gente vai falar de um homem que decidiu que o futuro não podia esperar e resolveu construí-lo com as próprias mãos. O nome dele, Juscelino Kubitschek, o nosso arquiteto do amanhã. 50 anos em 5. Vamos parar e pensar nisso? Isso aí não era um slogan de marketing, não. Era uma promessa. Uma promessa gigantesca, quase uma aposta maluca. Mas foi exatamente essa ambição que se tornou o motor do governo JK e que deu o pontapé inicial em uma das maiores transformações da nossa história. Mas, beleza, de onde veio essa vontade toda? Para a gente entender o arquiteto, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E o projeto para o futuro do Brasil não nasceu em palácio, não. Nasceu nas ruas de Diamantina, em Minas Gerais, onde um jovem de origem humilde já sonhava bem grande. Olha só que curioso. Ele se formou em medicina, mas parece que a vocação dele era outra. Em vez de cuidar de pessoas, ele queria mesmo era construir cidades. E foi como prefeito de Belo Horizonte que ele deu a primeira grande pista do que vinha pela frente. Ele chamou um arquiteto, na época um jovem genial chamado Oscar Niemeyer, e juntos eles criaram um conjunto da Pampulha. Aquilo ali era só um ensaio, uma maquete de um sonho que seria muito, mas muito maior. E aí, quando ele chegou à presidência, essa visão gigante precisava de uma ferramenta para virar realidade. Essa ferramenta foi o famoso Plano de Metas. Pensa nele como um motor de arranque que ia fazer o Brasil dar aquele salto de 50 anos no tempo. A ideia do plano era, no fundo, bem direta, mas, ao mesmo tempo, super ousada. A missão era transformar um Brasil que era basicamente agrário em uma nação industrializada. E tinha que ser rápido, em tempo recorde. Era uma aposta alta, do tipo tudo ou nada, para mudar completamente a cara do país. E a estratégia por trás era muito inteligente. Pensa bem. Ao focar em energia e transporte, ele estava, na verdade, preparando o terreno. Estava construindo as estradas e ligando energia para que as indústrias pudessem chegar e funcionar. Ele abriu as portas para o capital de fora e o resultado foi uma onda de otimismo que tomou conta do país. Era aquela sensação de agora vai, sabe? De que o futuro finalmente tinha chegado. E o legal é que essa mudança não ficou só no papel. Dava para ver, para sentir no dia a dia. De repente, tinha carro novo circulando, a indústria automobilística nascendo aqui, nos rádios, a trilha sonora era a bossa nova. E para coroar essa festa toda, o Brasil levou a sua primeira Copa do Mundo, em 58. Imagina a euforia. O país não estava só progredindo, estava celebrando. Parecia que nada podia nos parar. Mas, no meio de todo esse plano, de todo esse motor, tinha uma peça central, uma metassíntese, como o próprio JK chamava. E era sem dúvida a ideia mais ousada de todas. A mais cara e, para muita gente, a mais insana. Construir uma capital novinha em folha no coração do Brasil. Vamos tentar imaginar a dimensão disso. Erguer uma cidade inteira, do zero, no meio do cerrado que era basicamente um imenso vazio. Para os críticos da época, tirar a capital do Rio de Janeiro, que era uma cidade vibrante, cheia de vida, era um verdadeiro delírio, um desperdício gigantesco de dinheiro e de energia. Só que a tal loucura de JK era contagiante. Em um ritmo alucinante, aquele planalto vazio se transformou no maior canteiro de obras do planeta. Milhares de trabalhadores, os candangos, vieram de todos os cantos do país para construir esse sonho. E em pouco mais de 1000 dias, o impossível aconteceu. A cidade futurista foi inaugurada. Uma prova de engenharia, claro, mas acima de tudo, uma prova de pura força de vontade. E olha, Brasília nunca foi só sobre prédios e ministérios. Foi um gesto simbólico, um jeito de puxar o centro de gravidade do Brasil para o seu interior. Era a prova de que o futuro do país não estava só no litoral, mas em todo o seu território imenso. Era a integração do país, ali, desenhada no concreto e nas curvas de Niemeyer. Só que um salto de 50 anos em 5 não vem de graça. Toda grande obra tem seu custo. Então agora, vamos virar a página e dar uma olhada no preço que o Brasil pagou por esse progresso tão acelerado. O legado de JK é como uma balança de 2 pratos. De um lado, tem a glória, um país industrializado com uma capital moderna que era símbolo de futuro. Mas do outro lado, estava a conta. A inflação disparou, a dívida externa cresceu muito, e tudo isso acabou plantando as sementes da instabilidade que viria nos anos seguintes. E aquele sonho otimista todo teve um despertar bem amargo. Com o golpe militar de 1964, o arquiteto do Brasil moderno viu seu projeto político ser demolido. JK teve seus direitos cassados, foi forçado a sair do país. Foi um fim trágico e silencioso para uma carreira que foi tão barulhenta e transformadora. Mas mesmo com esse fim abrupto da vida política dele, as fundações que ele construiu continuaram de pé.
O arquiteto saiu de cena, mas a sua arquitetura definiu o horizonte do Brasil para sempre. No fim das contas, talvez o maior legado de Juscelino Kubitschek não seja de concreto, seja a crença. Ele provou para o Brasil que era possível sim sonhar em uma escala gigantesca e ter a audácia de realizar esses sonhos. Ele deixou para trás uma nação transformada e uma capital que hoje é patrimônio da humanidade. Um testamento eterno à sua visão. E a jornada de JK, com seus triunfos e seus custos, acaba deixando para a gente uma pergunta fundamental, né? Qual é o verdadeiro preço do progresso? Onde a gente acha o equilíbrio entre a ambição de construir o futuro e a responsabilidade de cuidar do presente? É uma questão que, assim como Brasília, continua lá, no centro do debate brasileiro, até hoje.